Boa noite a todos. Que Jesus possa iluminar a todos nós nesta reunião, encarnados, desencarnados. Que possamos ser inspirados para compreender bem os ensinamentos trazidos nessa lição. Que possamos nos conectar ao nosso bom amigo Anjo de Guarda. Que podemos desejar a paz do mundo. Que os dirigentes políticos possam pensar na comunidade, nas pessoas, no bem-estar de todos, para que possamos viver na paz, respeitando o semelhante, respeitando as diferenças que existem em cada um desses habitantes do planeta Terra. E que possamos trabalhar pela nossa melhoria pessoal, coletiva, e sempre agradecendo por toda a ajuda que temos dos nossos irmãos encarnados e dos nossos irmãos desencarnados. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião, por esses ensinamentos, por toda a ajuda que temos. E graças ao bom Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho? O Celso abriu? Abri. Do capítulo 11, a lei do amor. Instrução dos Espíritos, a lei do amor. Item 8. Muito bem. Bom, então a gente está estudando, né? A gente começou a estudar o estudo sistematizado da doutrina espírita, e a gente está seguindo, né, os vários roteiros. Na noite de hoje, a gente vai estudar, vai entrar no segundo módulo, no roteiro 1, que trata dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, Hydesville e mesas girantes. Legal. Então, são fenômenos importantes, né, dentro para o surgimento da doutrina espírita. A gente vai discutir e conversar bastante sobre isso, são fenômenos interessantes. Podemos começar. O Celso, pode ler? Posso sim. Em meados do século XIX, surgiram na América fenômenos que, pelo caráter ostensivo e intencional, causaram forte impacto na opinião pública, em geral, com ressonância no mundo intelectual da época. Os fenômenos de Hydesville, que, ao lado das mesas girantes, contribuíram efetivamente para o surgimento do Espiritismo. Continua? Sim. Os fenômenos de Hydesville. Em Aí, 1800, em 1847, a casa, uma tosca cabana de um certo John Fox e sua mulher Margaret, residente em Hydesville, pequena cidade do estado de New York, foi perturbada por estranhas manifestações. Ruídos inexplicáveis faziam-se ouvir com tal intensidade que essa família não pôde mais repousar. Apesar das mais numerosas pesquisas, não se pôde encontrar o autor desta bulha insólita. Logo, porém, se notou que a causa produtora parecia ser inteligente.
As filhas do casal Fox, Margaret e Kate, e ainda a mais velha, Lia, casada, eram médiums. Kate, de 11 anos, no dia 31 de março de 1848, quando as pancadas, em inglês chamadas raps, Dia do meu aniversário. se tornaram mais persistentes e fortes. Resolveu desafiar o mistério, travando-se um diálogo com o que todos julgavam fosse o diabo. Senhor, pé rachado, faça o que eu faço, batendo palmas. Imediatamente se ouviram pancadas, em número igual ao das palmas. A senhora Margaret, animada, disse por sua vez: agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4. Logo se fizeram ouvir as pancadas correspondentes. É um espírito? Perguntou em seguida. Se for de 2 batidas. A resposta afirmativa não se fez esperar. Se for um espírito assassinado, de 2 batidas. Foi assassinado nesta casa. 2 pancadas estrepitosas se fizeram ouvir. Chamados os vizinhos, estes foram testemunhas dos mesmos fenômenos. Todos os meios de vigilância foram postos em ação para a descoberta do invisível batedor, mas o inquérito da família e o de toda a vizinhança foi inútil. Não se pôde descobrir a causa real daquelas singulares manifestações. As experiências seguiram-se, numerosas e precisas. Os curiosos, atraídos por esses fenômenos novos, não se contentaram mais com perguntas e respostas. Um deles, chamado Isaac Post, teve a ideia de nomear em voz alta as letras do alfabeto, pedindo ao espírito para bater uma pancada quando a letra entrasse na composição das palavras que quisesse fazer compreender. Desse dia, ficou descoberta a telegrafia espiritual. Este processo é o que vemos aplicado nas mesas girantes. Foi através desse processo, o uso do alfabeto na telegrafia espiritual, que os espíritos enviaram mensagens reveladoras dos desígnios superiores, como está a seguir. Caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá e os bons espíritos velarão por vós. Os Fox, vítimas da intolerância e do fanatismo dos conservadores da fé, resolveram então oferecer-se para mostrar publicamente os fenômenos à população reunida em Corinthian Hall, o maior salão da cidade de Rochester. Essas apresentações, após passarem pelo exame rigoroso de 3 comissões, foram declaradas verdadeiras e, como era de se esperar, grande foi o tumulto com o quase linchamento das jovens Fox. Mas a perseguição traz, como consequência, o aumento do número de adeptos para as ideias de que combate. Assim, poucos anos depois, já havia alguns milhares de seguidores do espiritualismo moderno nos Estados Unidos. Então, vamos lá. 3 irmãs lá na cidade do interior dos Estados Unidos. E, de repente, começa a haver pancadas. E elas, na ingenuidade da criança, começa a perguntar: Senhor cara de pau, senhor pé rachado, faça como eu faço. E deu 3 pancadas. E as 3 pancadas foram repetidas. E foi 4, uma, duas, começaram a perguntar. E as pancadas começaram a responder. Certo? Aí as meninas chamaram os pais, que também perceberam isso e falaram: o que está acontecendo? Será que tem alguém que está lá fora e está brincando com a gente? Fizeram toda uma investigação, não acharam ninguém.
Será que tem um galho batendo na janela? Não viram nada. Será que a casa, a madeira arranja, não é isso? Quando é uma madeira, uma casa de madeira, com a umidade, com a mudança de temperatura, a madeira estala. Será que é isso? Não, se fosse isso, seria barulhos sem uma sequência, sem responder perguntas. Então eles começaram a. Tem uma causa inteligente aí. Essa causa inteligente é alguém brincando com as meninas, querendo assustar as meninas? Aí foi começando a os pais. Depois os vizinhos começaram a participar. Depois começou a cidade inteira especulando naquele fenômeno. Inclusive tinha um jornalista que fez a seguinte promessa: eu vou provar que essas pancadas é uma farsa. Se eu não provar que é uma farsa, eu me mato. Ele ficou um tempão tentando provar a farsa. Aí o pessoal falou: e agora? Vai se matar? Não, não era bem assim, não era essa a intenção, tal. Ele fez de tudo para provar que era uma farsa das meninas ou de alguém querendo enganar. E não acharam isso. Aí eles foram, como está aí tá no texto, começaram a fazer perguntas, por exemplo, com um alfabeto. Uma letra A, duas letras B, três letras. Uma pancada A, duas pancadas B, três pancadas C, e assim por diante. Era meio devagar para escrever isso, mas eles perceberam que estava respondendo. Aí eles começaram a ficar preocupados com as meninas. Então falaram o seguinte, ó, criançada, vão para casa da sua tia, enquanto a gente investiga isso. Aí as meninas foram para casa da tia. E eles, para eles fazerem a investigação sem as meninas se assustarem. E aí, o que aconteceu? Os fenômenos pararam. Enquanto as meninas estavam fora da casa, não aconteceu mais nenhum fenômeno. Por quê? Não tinha médium. Uhum. Não tinha médium. As três meninas eram médiums de efeitos físicos. Um espírito não consegue interagir com a matéria. Para o espírito conseguir interagir com a matéria, movimentar alguma coisa, fazer algum barulho, ele precisa de um médium de efeitos físicos. Então, as meninas eram médiums de efeitos físicos. Com as meninas fora da casa, não tinha nenhum médium para doar fluidos para que o espírito conseguisse se manifestar. O espírito continuava lá, mas sem as médiums, nada de barulhos. Aí ficou um tempo fora, as meninas, ó, acabou o problema, já não tem mais o barulho. Elas voltaram e os barulhos retornaram. Aí viram que estava a ver com elas. Aí eles começaram a, com esse alfabeto, tentar fazer perguntas. Então eles falaram: você é um espírito? Sim. Morreu nessa casa? Sim. Foi assassinado? Sim. E foi enterrado? Nessa casa. Aí o pessoal começou a fazer um monte de perguntas e ele foi respondendo. E ele era um mascate, vendedor de, vendedor de porta em porta.
E por algum, ele foi lá naquela casa, foi vender o que ele tinha lá, panela, espelho, pente, não sei o que ele estava vendendo, né? Foi vender. Por algum motivo, teve alguma discussão e ele foi morto pelos moradores da casa. E para esconder o corpo, eles esconderam o corpo dentro da casa. E aí o pessoal, depois de muita conversa, começaram a procurar. Aí eles falaram aonde? Tá onde? Ah, tá naquele quarto lá. Aí o pessoal foi no quarto, fizeram um buraco no chão e acharam ou Encontraram não o acharam? corpo. Acharam ou não acharam o corpo? Acharam o corpo. Não acharam o corpo. Não acharam o corpo? Eu não lembro disso. Eles não Não acharam acharam. o corpo. Hum, Então, eles falaram, mas ele falou que estava aqui. Anos depois, eles foram fazer uma reforma na casa. E na reforma da casa, aí sim acharam o corpo. Mas não no chão, em uma das paredes. Ele foi, como uma casa é de madeira, a pessoa pegou, tirou uma das paredes, colocou ele dentro da parede e colocou a parede de volta. Não enterrou ele no chão, enterrou ele escondeu na parede. Então ele foi achado, mas anos depois desse movimento, né? Só que esse Eu, movimento começou não- a. eu havia me esquecido, mas eu me lembro, se eu não me engano, que as meninas sofriam muita represália, né? Elas eram religiosas e sofriam muita agressão verbal de toda a comunidade local. E se espalhou pelo mundo, né? A notícia de que era real, era comprovado. Então, vários grupos, como está dizendo o texto, tentaram provar que era uma farsa. E todo mundo que ia tentar provar que era uma farsa confirmava que era real, que era um espírito. Não tinha ninguém querendo enganar, que era realmente uma manifestação de uma inteligência, um espírito, se comunicando. E as pessoas começaram a tentar abafar. E a gente sabe que quanto mais você tenta esconder, mais divulga, né? Então, esse fenômeno ficou conhecido mundialmente. Nos jornais, investigação, um monte de coisa que o pessoal estava querendo. Não, 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 não. E quanto mais você esconde, mais aparece. Então, isso foi um grande divulgador para os fenômenos espíritas. Até aqui, beleza? Até aqui tudo bem? Perguntas? Não? Então continuemos com José. Entendeu, José? Beleza. Então vamos lá Entendi para a sim, pode deixar. segunda. Oi? Entendi sim. Então tá bom. Vamos lá para a segunda parte. As mesas girantes. As mesas girantes. É nesse cenário dizer-se que o fenômeno tomou em seguida outro aspecto. As pancadas, em vez de se produzirem sobre as paredes e sobre o assoalho, faziam-se ouvir na mesa, em torno da qual estavam reunidos os experimentadores. Este modo de proceder fora indicado pelos próprios espíritos. O primeiro fato observado foi o da movimentação dos objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou dama das mesas, ou dança das mesas.
Esse fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente havia para os sépticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando ao móvel um número de pancadas correspondentes ao número de ordem de cada letra. Chamava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre uma natureza, declarou que era espírito ou um gênio. Declinou um nome e prestou diversas informações ao seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Vale enfatizar que, a propósito dessas manifestações novas na América, muito intelectuais, como o juiz John W. Edmonds, o professor James J. Mapes, o célebre professor Robert Hare, o sábio Robert Dale Owen, dentre outros, aproximaram-se das novas ideias com o objetivo de esclarecer as pessoas quanto à ilusão em que estavam imersas. Mas, em vez disso, eles, os sábios, recuando honestamente em seus propósitos, declararam a veracidade dos fatos, aumentando ainda mais o interesse pelas manifestações mediúnicas portadoras de mensagens vindas do mundo espiritual. Então, as mesas começaram a levantar. Então, as pessoas se sentavam em torno da mesa, colocavam a mão em cima da mesa e a mesa começava a dançar. Levantar, levantar e bater num pé só no chão, começando a fazer barulho. Então, uma batida, sim, duas batidas, não. Começaram a usar letras. Uma batida A, duas batidas B, e assim por diante. Depois começaram a colocar as letras no chão e a mesa ia apontando as letras. E foram tentando desenvolver metodologias para facilitar isso. Aí as pessoas, como essas pessoas cientistas, começaram a falar: isso aí é uma bobagem. Não é possível isso acontecer. Vamos mostrar para o pessoal que isso não é verdade. Aí eles foram é, provar que era uma mentira e comprovaram que era uma verdade, que realmente a mesa respondia, tinha alguma inteligência por trás que estava realmente respondendo as perguntas. Porque uma coisa digamos que todos nós aqui sentamos numa mesa e fazemos uma pergunta. Uma das hipóteses algum de nós está transmitindo, passando esse conhecimento. Então, é um conhecimento que o Roberto sabe. Então, o Roberto, com alguma coisa, de maneira voluntária ou não, o Roberto transmite e a mesa responde, porque o Roberto sabe aquilo lá. Mas,
nos vários experimentos, fizeram perguntas que nenhum dos presentes sabia a resposta. E a mesa respondia. E isso começou a crescer como brincadeira, como diversão, e começou a chamar a atenção das pessoas. Nos Estados Unidos, na França, na Europa, no mundo. Então, começou a chamar muito a atenção. As pessoas tentavam provar que era alguém tentando fazer uma enganação e mostravam que não. Isso acontecia em muitos lugares. E cada vez ficava mais evidente, né? E não foi ninguém que falou, é um espírito que está respondendo. Foi os próprios, a própria mesa, foi o próprio fenômeno que falou. Nós só, quem está respondendo é um espírito que já morreu, um espírito que está desencarnado. Ou seja, o próprio fenômeno respondeu que era um espírito. Não foi alguém que falou, não, é um espírito. Então, quando a gente tem alguma coisa, a gente tenta entender e tenta fazer a explicação, né? Tentar. A gente não pode falar que tudo que acontece na natureza é a culpa dos espíritos. A gente tem que entender, não, isso daqui, ó. Por exemplo, aqui em casa, por exemplo, eu tenho o fenômeno de pancadas. De repente, eu estou aqui, tó. De repente, pó. Aí eu fiz uma investigação. Eu fiz pergunta. E o barulho não responde as minhas perguntas. Mas eu descobri, depois de muito, eu descobri qual é a causa das pancadas. É a jabuticaba que cai em cima do telhado. A jabuticaba desse tamanho, assim, ó. Cai no telhado e faz um barulhão. E eu descobri outra coisa. A jabuticaba não é inteligente. Não responde às minhas perguntas. Foi uma experiência científica. Eu pensei que fosse a Zara. A Zara faz outro tipo de barulho. Mas é bom a gente pegar a lição, né? Eu gostaria de citar duas, porque, primeiro, né? Qualquer coisa que a gente acha, vai ser espírito, vai atrás, tenta arranjar a razão, né? Não fica, porque tem gente que só tem medo, ou então é espírito, tudo para ela é espírito, e na verdade não é. Então, tem que ir atrás até a gente provar que é um espírito ou não é o espírito, né? E às vezes isso demanda uma pesquisa, enfim. Mas a gente não pode ficar assim, né, com aquele receio, ou então, né, com aquela desconfiança só. Segundo ponto, né? Depois que você descobriu o que é o espírito, que é uma manifestação mediúnica, muitas vezes eles falam coisas imediatas que você, como estava falando agora, né? Eles respondiam e tinha coisas lógicas e tudo mais, e te atendiam no momento. Eles falaram, isso aqui tem razão de ser. Mas vai acontecer algumas vezes, né? Que eles dizem coisas, né? Que é para o futuro. E aí você não tem como provar isso aí, né? Eu lembro do livro Renúncia, que a Alcione estava lá na órbita do planeta, da estrela Sirius, dentro de um planeta que agora não lembro o nome. E o Emmanuel diz que esse planeta aí tinha três luas. Três luas. E depois, só que na astronomia eles detectaram que não era verdade isso. Esse planeta tinha uma lua só, né? Então ficaram desconfiados, mas será que o Emmanuel errou? Né? Começa a ter.
E hoje se sabe que esse planeta tem 3 luas, eles conseguiram mostrar. Então você vê, o camarada estava escondido lá atrás da parede, mas ninguém achava. Eu vi que ele mentiu, ele mentiu, e depois de certo tempo provou. Então, quantas coisas do Chico Xavier também aconteceu isso daí, né? São coisas que parece que a gente quer ser revelado na hora, que a gente possa ter tudo certo assim. E a gente não sabe de tudo, né? Então, a gente tem que ter muita cautela mesmo com essa parte da espiritualidade, pesquisa e tal. Por isso que muitas vezes que a gente, quando avalia as comunicações, né, a gente tem que dar um tempo, né? E não pode chegar e decidir na hora, não, ele está errado, ele não sabe. Então, muitas vezes a gente tem que dar um tempo para poder avaliar se vai aparecer uma realidade que a gente talvez não esteja enxergando na hora. Duas coisas. Parou aí? A notícia é isso? Sim. A notícia dos fenômenos misteriosos que se produziam na América suscitou na França viva curiosidade e, em pouco tempo, a experiência das mesas girantes atingiu grau extraordinário. Nos salões, a moda era interrogá-las sobre as mais fúteis questões. Era um passatempo de nova espécie e que fez furor. Explodiu, né? Virou moda. Em 1853, a Europa inteira tinha as atenções gerais convergidas para o fenômeno das chamadas mesas girantes e dançantes, considerando o maior acontecimento do século pelo reverendíssimo Padre Ventura de Raulica. Eu nunca ouvi falar o nome desse padre. Então, o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católica. A imprensa informava e tecia largos comentários acerca das estranhas manifestações e, a não ser o grande físico inglês Faraday, o sábio químico Chevreul, 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 agora não sei pronunciar direitinho o nome, o conde de Gasparim, o marquês de Mirville, o abade Mogno Arago Rabinet e alguns outros eminentes homens da ciência, bem pouco se importavam em descobrir as causas, em explicá-las à maioria dos acadêmicos, olhando os fenômenos com superioridade e desdém. Voltando aos dias da tumultuosa França de meados do século 1853, vemos que grupos e mais grupos de experimentadores curiosos se haviam organizado num fechar de olhos. A maravilhosa loucura do século XIX já se havia infiltrado no cérebro da humanidade. E Paris inteira assistia, atônita e estarrecida, a esse turbilhão férico de fenômenos imprevistos que, para a maioria, só alucinadas imaginações poderiam criar mais que a realidade impunha aos mais sépticos e frívolos. A empresa francesa, diante da demonstração irrefragável de novos fatos, manifestações dos espíritos, que saltava aos olhos de todos, franqueou mais amplamente suas colunas ao noticiário a respeito, dessa forma ateando mais fogo nos debates e controvérsias que então se levantaram entre os observadores menos superficiais. Mas as mesas continuaram. Veio o Santo Ofício e, em 4 de agosto de 1856, condenou os fenômenos em voga, dizendo serem consequência de hipnotismo e magnetismo, já que a pouca gente acreditava em peripécias do diabo, e taxava de hereges as pessoas por intermédio das quais eles eram produzidos. Estava assim cumprido o papel dos fenômenos desta fase inicial. Invasão organizada, no dizer do escritor inglês Arthur Conan Doyle, programada pelos espíritos superiores com vistas à chegada de uma nova era de progresso para os homens.
Quem foi Arthur Conan Doyle? O autor do Sherlock Holmes. Elementar, caro professor. Tudo bem. Gostei de brincar, não resisti, desculpa aí. Então, o Arthur Conan Doyle, ele é o autor do Sherlock Holmes. Ele escreveu vários livros, e um dos livros que ele escreveu é História do Espiritismo. Então, o Arthur Conan Hum. Doyle, que escreveu História do Espiritismo, é o mesmo que escreveu As Aventuras de Sherlock Holmes. Nesse História do Espiritismo, ele fala exatamente essa frase. Nesse momento, houve uma invasão organizada dos espíritos. Na verdade, precisava se chamar atenção para os espíritos. Então, o mundo espiritual realmente fez uma invasão organizada no mundo dos espíritos. Para acontecer esses fenômenos, né, precisava de médiums, médiums de efeitos físicos. Então, uma grande quantidade de médiums de efeitos físicos tinha no mundo todo, exatamente para que esses fenômenos acontecessem. Então, essa mediunidade de efeitos físicos foi muito importante para chamar a atenção das pessoas para os fenômenos espirituais. Então, isso é essa invasão organizada dos espíritos. Ah, como é que uma mesa, como é que o espírito mexe na mesa? Ele não mexe na mesa, né? Ele abraça ela com energia, energia de encarnado, energia física, Usando através ectoplasma humano. através de ectoplasmia e através da vontade dele, com a presença do médium doador próximo, porque senão não conseguiria erguer nada. Isso. Aí perguntaram para o espírito: é mais fácil levantar uma caneta ou um piano de cauda? Para eles, eu acho que é equivalente, é a mesma coisa. Aí o espírito falou o seguinte: é igual. O que eu preciso fazer é envolver o objeto com o fluido. Depois que o objeto está envolvido com o fluido, não importa se é uma pena, uma caneta, um tijolo, um piano. Eu consigo movimentar da mesma forma. Então, eu preciso envolver com o fluido. Depois que eu envolvi com o fluido, eu consigo movimentar ele como eu quiser. Para envolver com o fluido, precisa do médium de efeitos físicos que doa esse fluido. E no caso do que estava acontecendo, a doação era involuntária. A pessoa não sabia que estava doando. A pessoa não sabia que eram médiums, né? Mas de maneira involuntária, o espírito foi lá e manipulava os fluidos e fazia essa movimentação dos objetos. Esses espíritos eram espíritos superiores? Não, eles eram espíritos batedores, provavelmente. Os Para de você, frente, na porque verdade, as para você, primeiras comunicações não precisavam ser espíritos esclarecidos, então, então, para chamar a atenção, você poderia ser qualquer espírito. Um espírito superior começou a trabalhar lá com Kardec. Então, espíritos evoluídos, tinha que passar um conhecimento, trabalhou lá com Kardec. Nessa primeira fase, nessa primeira onda, podia ser qualquer espírito.
Porque dava, o pessoal não ia fazer uma manifestação, não ia fazer um estudo sério. Eles iam lá matar a curiosidade. Perguntar, o que que vai cair qual o número que vai sair da loteria? Ah, eu devo pintar a minha casa de verde ou rosa? Na Tinha. verdade, né, Antunes, na verdade, os espíritos, eles, na verdade, o nível deles era, era igual ao nível das pessoas que desejavam as coisas ali, né? É a afinidade entre a intenção daqueles que eram encarnados com a dos espíritos. Então, para que um espírito de natureza superior ia atender desejos inferiores ali, né? Então, tinha que ser o mesmo nível para que ele pudesse promover esse fenômeno aqui, é, vamos dizer assim, só para assustar, para dar curiosidade mesmo, né? E também era tudo que eles podiam entender ainda, né, naquela fase. Né? Já pensou se vê um espírito lá e começa a falar, Ê, Jesus! Você acha que eles iam. O que ia acontecer? É dar pérolas aos Ah, poucos. ué? É. É, ia Mas aí dar se ele falar pérolas assim, aos ó, poucos. se você quer saber se você vai arranjar um namorado, isso aí já interessava as pessoas, entendeu? Então, é uma questão entre o que tipo de espírito com o tipo de pessoas que tinham essas intenções ali, né? Tinha que ser mesmo dessa natureza. Então, e os cientistas estão falando que algumas pessoas iam lá estudar o fenômeno para provar que era, sei lá, a imaginação das pessoas, tal. Mas ele citou aí vários cientistas renomados que não deram valor para o fenômeno, não deram importância para o fenômeno. Então, Faraday, por exemplo, é um grande cientista. Ele é bem conhecido. Só que ele não se preocupou em gastar algum tempo dele para observar o fenômeno, para estudar o fenômeno. Ele falou assim, é uma bobagem, eu não vou perder o meu tempo com isso. As pessoas, né, que se preocuparam em estudar o fenômeno, perceberam que era uma coisa séria. Não, eu vou mostrar que é uma bobagem. Aí provaram que era uma coisa séria, que existia uma inteligência por trás. Mas muitos espíritos, né, muitos cientistas não deram valor, não deram atenção. Então, é como o texto fala, eles fecharam os olhos, não quiseram enxergar. Se você não quer enxergar, você não enxerga, né? Tá na cara deles, mas eles não quiseram estudar o fenômeno. Porque você tem que estudar o fenômeno, porque existem charlatões por aí? Existe. Você pode pegar um barulho qualquer e confundir e falar que é um espírito? Pode. Às vezes uma coisa simples, você acha que é um espírito. Então você tem que realmente estudar para entender o que está gerando esse barulho. Eu tenho que eliminar qualquer outro tipo de efeito para pensar no espírito. Por exemplo, lá em Campina do Monte Alegre, lá num sítio, tinha um violão que tocava sozinho. Aí deixa o Celso contar a história. Não lembro dessa história, não. Conta você. Eu não, Pode eu não contar. sei quem contou a história, mas alguém de lá me contou a história. Em um dos quartos lá do sítio tinha um violão pendurado na parede. E alguém ia dormir naquele quarto. Então o pessoal apagava a luz e deitava. E quando apagava a luz e deitava, o violão sonava. Brum. Aí, o que está acontecendo? É um espírito. Aí o pessoal acendia a luz e ficava olhando para o violão.
e nada do violão tocar. Ah, bom, eu vou dormir de novo. Apagava a luz e deitava. Aí o violão. Vrum. Depois de umas 3, 4 vezes, a pessoa resolve falar: Não, eu vou ficar olhando pro violão, deixar a luz acesa aqui. Vou entender que fenômeno é esse. Senhor, cara de pau, toque para mim. Aí a pessoa fica olhando lá pro violão e, quando de repente percebeu que tinha um besouro dentro do violão tentando sair. E quando ele tentava sair, ele se enroscava nas cordas e tocava o violão. Era um besouro músico. Não era um espírito, era um besouro. Acho que foi o Roberto que estava lá, isso aí. Mas na casa, viu, o Lorenzo, na casa da minha irmã, meu cunhado tocava viola, né? E quando ele deixava a viola em cima do guarda-roupa, à noite tinia também a viola. Só que não tinha besouro, não. Não. Tinia a viola também, em uma corda só. Então tinha um médium de efeito físico aí, um médium doador e um espírito que adorava uma viola, né? Que formava o dedo dele lá para colocar na viola. Então, mas aí você tem que primeiro tirar a possibilidade de qualquer besouro ser músico. É. Se realmente você observar e realmente não tiver nenhum efeito que você consegue explicar, aí pode ser um espírito querendo tocar. Mas tem que tirar as outras possibilidades. Porque às vezes a pessoa começa a estudar o espiritismo e fala qualquer coisa que acontece na natureza é o espírito que está mexendo. E não é sempre assim, né? A imaginação humana vai longe, né? Uma vez lá no sítio, só vou contar aqui uma passagem também que eu achei engraçada. A gente tinha um abacateiro, né? E eu subi no abacateiro para pegar os abacates, né? Mas eu tive que subir porque ele não tinha. Aí eu subi. E esse abacateiro ficava um pouquinho distante da casa. Do abacateiro, cheio de folhagem, eu enxergava a casa. Mas quem estava lá na casa não me enxergava, né? Aí a Maricilde saiu para fora lá do coisa e eu comecei assim, mas será que ela vai me ouvir? Eu comecei a fazer um barulho assim. Assim. Aí a Maricilde chamou a dona Maria: Mãe, o que é isso? O que é esse barulho? Nunca ouvi esse barulho aí. Eu falei, eu gostei da brincadeira e fiquei lá. Né? Aí veio a amiga, veio eu, os Antônio, veio uma proporção de gente lá. Aí a conversa era assim: eu acho que é o Saci Pererê. Todo mundo falava que eu acho que era o Saci Pererê que estava lá. Mas para você ter uma ideia onde é que vai o pensamento da pessoa. Aí depois eu desci, né, parou o barulho, eu cheguei lá. Aí o pessoal falou: Nossa, você viu esse barulho lá? Eu sei que é esse barulho, fui eu que estava fazendo lá e quase me bateu. Você apanhou da turma lá, né? Levou uma surra. Apanhou da turma lá, né? Essa parte você Celso. monta. Preciso dar uma risada. Mas eu queria contar outro Celso. negócio aqui, né? Mas agora não é piada, não. Aí na leitura eu vi que tinha um dos cientistas aí, foi mencionado que para avaliar esses fenômenos aí, né? Um dos cientistas chamava-se Arago, Domingos Arago, né? Você sabe que esse cientista, depois que faleceu, ele veio da comunicação, e deu uma comunicação muito bonita, que está, se eu não me engano, eu não sei se está em Gênesis, no final de Gênesis, uma comunicação muito legal, assim, esclarecedora sobre a visão dele planetária, sabe? Então você vê, quando estava encarnado, ele não deu muita bola para o fenômeno, mas depois que ele desencarnou, né, ele deu uma comunicação muito bonita. Eu acho que ele pensou assim: devia ter visto melhor esse fenômeno aí, né? Mas depois, e vários deles, né, desses cientistas que, na verdade, eram pessoas sinceras, né, mas que
naquilo ali, não tinha interesse naquele momento, né? Mas depois que desencarnaram, acabaram aceitando, né? A visão espiritual que estavam sendo apresentada a eles. O É próprio só ver aí, Kardec, o próprio espíritos Kardec, encarnados. o Pode próprio falar, Zé. Kardec no início, né, quando começou a ter as mesas girantes, as mesas dançando, levantar, fazer barulho, ele não deu muita bola. Ele estava estudando magnetismo e ele falou: isso aqui é algum efeito magnético, né? O magnetismo não estava sendo bem, estava estudando, estava no início, não entendia muito bem o que era o magnetismo. Então, quando começou a sempre levantar, dançar, tal, ele falou: deve ser algum efeito magnético e não deu muita bola. Aí depois, algum amigo do Kardec falou, né? Rivaí, agora as mesas estão respondendo perguntas. Ah, agora é diferente, porque o magnetismo não é inteligente. Aí que ele se interessou pelo fenômeno das mesas girantes e começou a estudar de maneira séria o fenômeno. Então foi a partir desse estudo sério que acabou surgindo, né, o conhecimento, tal, com médiums sérios, uma pessoa séria, né? Quando estava simplesmente aquelas frivolidades, perguntas do dia a dia, assim e tal, tinha espíritos do mesmo nível. Assim que Kardec começou a fazer um estudo sistematizado, sério, sobre aquilo, né, com médiums também sérios, aí começou a ter um outro tipo de espírito que acompanhou e monitorou e ajudou em todo o processo, né, dessas conversas. Foi o que ele disse, né? Respostas inteligentes têm que ter uma causa inteligente, né? Só pode ser, então, alguma coisa que tem que pensa que sabe, porque a mesa não pode pensar, não é mesmo? Entenderam aí, mesas girantes e irmãs Fox? Perguntas? Eu entendi. Mas, bom, eu não sei se eu posso falar, né? Seria sobre o Celso, sobre a vingança do abacate. Não. Porque teve a segunda parte, a que ele pulou. Então, eu acabei sendo sacrificado por isso, né? Eu brinquei com o abacate, depois eu. Aí eu nem quero contar essa história, porque Mas é interessante, por que ela não é será que cai? mediúnica. Por que será que que o abacate caiu na sua cabeça, né? Por A que gente será? vai entender quando você falou. Não, não, bom, já que vocês querem que eu conte, eu conto. A gente fazia as reuniões, era uma vez por mês, ali na Casa da Esperança, e o pessoal de Osasco ia para lá. Muito bem. Eu sempre ia para lá antes, né? Porque eu tinha que fazer outras atividades lá. E o pessoal só ia no domingo, embora no domingo. Mas para aproveitar a ida para lá, e a gente tinha um sítio, né? Tinha um pomar, tinha um abacateiro, então o pessoal aproveitava depois que terminava as reuniões, aí passava para levar uma fruta, levar laranja, mexerica quando tinha, né? E levar os abacates também quando tinha. E esse abacateiro, né, era especial, aquele sabe, daquele abacate de casca lisinha, assim, né? E tinha uns abacates bonitos, né? Aí o pessoal estava lá, o que aconteceu, né? Aí eles resolveram levar o abacate, mas pegaram os abacates tudo da parte de baixo, né? Na parte de baixo não tinha mais abacate, os abacates que tinha só na parte de cima. Bom, levaram para mim, não tinha problema nenhum, mas quando eu cheguei em casa, a Miriam falou assim: Ah, você tem que pegar abacate para o meu pai, você tem que levar abacate para o meu pai. Aí eu falei assim: tá bom, eu vou lá pegar, mas quando cheguei lá, os abacates que tinham levado, não tinha abacate embaixo que eu podia pegar. Aí eu resolvi, falei, mas estava bem cheio de folhas, né? Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso pegar uma vara então, cutucar aqui, mas eu resolvi dar uma chacoalhada num galho.
E um abacate que estava, acho que meio maduro, na parte lá de cima, soltou. Só que estava cheio de folhas, isso não dava para perceber que ele soltou. Eu só percebi quando bateu aqui, deu uma pancada assim na boca, assim, pau! Nossa, eu fiquei até tonto, com aquela dor assim. E gozado que eu fiquei com raiva, porque o pessoal tinha enchido lá o porta-mala de fruta, né? E já estava saindo, né? E de longe eles buzinavam, tchau, Celso, eu dou uma pancada aqui no canto. Eu falei, mas aí fiquei até com raiva, né? Só que é uma raiva espírita, sabe? Uma raiva assim que. Falei, olha só, mas eu tive que levar essa daqui. Ainda. Eu falei assim, eu tenho que aprender a perdoar esse abacate. Como é que eu fazer? Aí que eu entendi que, né, a questão do perdão independe de ser a pessoa, né? É, ele nem avisou você, Celso, que estava descendo. Uhul! Então, depende. Eu aprontei com a abacateira e ele aprontou comigo. Se ferrou. Ah, meu amigo, você tem que perdoar as circunstâncias da vida também, tudo que acontece. Aí eu falei, mas eu comecei a ver assim, quem que é o culpado desse negócio aqui? Será que esse pessoal que pegou tudo abacate e não deixou para mim? É o meu sogro que pediu para levar abacate? Não dá, né? Então, foi um episódio assim, bem dolorido para mim, mas que eu aprendi bastante com ele, viu? Você levou uma surra do abacate. Memorável. Mas também me vinguei dele, porque eu peguei e comi esse abacate. Ele plantei depois outro lá, depois ele nasceu de volta. Muito bem, muito bem. Então vamos encerrar por hoje. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Faz, Rô. Faz a prece. Tem problema. O Zé tem Luiz problema. também que faz bonito a prece. Então, Quer fazer, Zé Luiz? O Zé Luiz, olha, é uma delícia ouvir ele. Lindo mesmo, eu já vi ele fazendo. O Zé Luiz faz uma prece maravilhosa. Se ele foi dormir, eu faço. Se ele não foi dormir, ele que faz. Né? Vamos Achando que ver. ele foi dormir. Não, junto aqui. Ah lá. Ah, ele está acordado, ele está acordado. Pronto, uma vez, Zé Luiz. Tá bom. Tá bom. Então, vamos agradecer por mais uma reunião aqui. Vamos pedir para o nosso Mestre Jesus nos abençoar e nos proteger, para que abençoe nossa semana, para que nos abençoe, para que possamos sempre aprender cada vez mais os ensinamentos do nosso Pai. Amém. Amém. Muito bem, muito Amém. bem. Alguma boa evidência para encerrar? Eu vi bastante folhagem em nossa volta, né? Umas folhas que eu não conheço. Parecem folhas de samambaia, aquelas samambaia de metro. São muito parecidas, né? Então tinha bastante também. Tinha um homem assim com a aparência do o Papa Francisco, né? Então ele estendia as mãos assim, então ficava aquela luz branca. Então nos apanhava, né? E apanhava boa parte de onde a evidência pegava, uma distância bem grande, né? E sentia assim aquela calmaria, sabe? Aquela paz vindo de cima para baixo, assim, sabe? É uma sensação muito, muito gostosa, muito boa. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Obrigada. Aí, Francisco. A Carolina quer falar boa noite também. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, Vem trazer, pessoal.